assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina só você, prestes a embarcar numa viagem de avião com a sua turma da escola. Todo mundo animado, tirando fotos, falando do destino, fazendo planos. Aí, do nada, um dos seus amigos, o Alex, entra em pânico. Ele começa a gritar que o avião vai explodir. Tipo, ele viu tudo como se já tivesse acontecido. E pior, ele acredita tanto nisso que sai correndo do avião e mais alguns colegas vão atrás dele. A galera acha que ele tá surtando, só que... BUM! O avião realmente explode, exatamente como ele tinha descrito. Essa é a loucura deste filme que começa já com o pé no acelerador. Alex Browning é o cara que tem essa visão estranha segundos antes da tragédia acontecer. Ele salva a vida dele e de mais 6 pessoas, sem querer. Todo mundo fica tipo, como assim o garoto sabia? Só que aí vem a parte mais bizarra. E é aí que o filme mostra a que veio. Só porque eles escaparam da morte naquele momento, não quer dizer que estão seguros. É como se a morte em si tivesse um plano. E quando você fura esse plano, ela vem atrás de você. Um por um. Depois da explosão do avião, ninguém entende o que está rolando. As autoridades acham que Alex teve alguma participação, outros acham que foi pura coincidência. E os próprios sobreviventes não sabem se agradecem ou se desconfiam dele. Mas aí, os dias passam e as mortes começam. Uma mais esquisita que a outra. Não é tipo um assassino misterioso com uma faca ou alguém atirando, não. É como se tudo ao redor começasse a colaborar para acabar com a vida das pessoas. Um escorregão aqui, uma explosão ali, um acidente bobo que vira fatal. E o mais tenso, as mortes seguem uma ordem. Sim, a ordem em que as pessoas deviam ter morrido no avião. Quando Alex percebe isso, ele tenta avisar todo mundo. Começa a correr contra o tempo para impedir as mortes, bolar planos, avisar os amigos. Mas adivinha? Nem todo mundo acredita nele. E mesmo quando tentam se salvar, a morte é esperta. Ela muda o jogo, faz parecer que foi um acaso, um acidente, mas a gente que está assistindo sabe que não é. O filme vira quase um quebra-cabeça de tensão. Você começa a ficar de olho em tudo. Uma xícara que escorrega, uma porta que não fecha direito, um ventilador girando rápido demais. Tudo parece ser uma ameaça. E isso é o que faz Premonição ser tão diferente. Não tem vilão com cara assustadora, não tem monstros ou fantasmas. O medo vem das situações, de algo que ninguém vê, mas que está sempre lá, esperando uma brecha. A cada nova cena, a pergunta que fica na cabeça é: quem vai ser o próximo? E como? E quando a gente acha que vai dar tudo certo, bum, uma nova surpresa. Alex tenta mudar o destino, tenta enganar a tal linha da morte. Mas será que isso é possível? Será que dá para escapar de algo que já estava escrito? O mais maluco é que no meio de toda essa correria, o filme também faz a gente pensar. Se você escapasse da morte uma vez, você viveria com mais medo, ou com mais vontade de aproveitar cada segundo. E até onde você iria para tentar salvar outras pessoas? Pensa numa viagem de formatura. Todo mundo animado, mochilas prontas, documentos em mãos, aquele friozinho na barriga. A turma inteira da escola vai para Paris. Isso já seria uma aventura e tanto, né? E aí tem o Alex Browning, que é só mais um estudante no meio de todo mundo, embarcando num voo com os que ele tá um pouco nervoso, mais do que o normal. Tipo, ele sente que tem alguma coisa errada no ar, literalmente. Eles estão dentro do avião, se ajeitando nos assentos, colocando o cinto, e Alex começa a reparar em uns detalhes. A luz piscando, o barulho do avião, um cara fechando a porta. Tudo isso começa a deixar ele super inquieto. E aí acontece a coisa mais maluca. Ele tem uma visão. É como se ele estivesse vivendo o futuro antes do tempo. Ele vê o avião decolando, vê turbulência, vê o pânico, e de repente, BOOM! O avião explode, todo mundo morre. É tipo um pesadelo, só que real demais. Só que aí ele acorda, só que não era um sonho. Ele ainda tá no avião, só que tudo o que ele viu na visão tá acontecendo exatamente igual. Ele entra em desespero. Começa a gritar, tenta sair do assento, diz que o avião vai explodir. Os professores tentam acalmar ele, os outros passageiros ficam olhando torto. Ele briga com um dos colegas, arruma uma confusão e no meio da bagunça os seguranças tiram ele do avião. Outros 6 passageiros acabam saindo também.
Uns porque brigaram, outros por insistência, outros por acidente. No total, são 7 pessoas que não voltam pro avião. Eles estão no saguão do aeroporto, meio nervosos, uns xingando o Alex, outros sem entender nada. E aí? Cabum! Eles veem pela janela o avião explodindo no ar, do jeitinho que Alex tinha descrito. Pensa no choque. É um silêncio estranho. Todo mundo congelado. Os que sobreviveram ficam entre o alívio e o pânico. Tipo, como assim ele sabia disso? E aí começa a confusão de verdade. A polícia aparece. O FBI começa a investigar. Alex vira o foco. Os caras acham que ele pode estar envolvido com o que aconteceu. Tipo, será que ele sabia de uma bomba? Será que ele colocou algo no avião? Como um adolescente pode prever uma tragédia assim? Mas não tem provas. Nada liga ele ao acidente. Só a visão maluca que ele teve. E que ninguém consegue explicar. Enquanto isso, a galera que escapou da morte também não sabe o que pensar. Tem a Clear, uma garota mais quieta e observadora, que meio que acredita no Alex. Tem o Carter, um valentão que acha que tudo é culpa dele. Tem a namorada do Carter, a Terry, que só quer esquecer o que aconteceu. Tem o Billy, um cara todo atrapalhado, mas de bom coração. Tem o professor, o Todd, e a professora Valerie Lewton, que fica com um pé atrás com o Alex. Cada um lida com o trauma do seu jeito, mas uma coisa é certa. Nenhum deles vai voltar a ser o mesmo depois daquilo. Depois da explosão, a escola faz uma homenagem para os que morreram. Tem uma cena super pesada, com velas, flores, fotos. A turma toda ainda meio abalada. E é nesse ponto que o Alex começa a perceber que aquele acidente não foi só sorte. Ele começa a pensar: será que era para todos nós estarmos mortos? Será que a morte vai voltar para pegar o que é dela? Mas isso é mais pra frente. No começo, o que pega mesmo é o susto inicial. É como se o filme te jogasse de cara no caos. Do nada, um garoto tem uma visão e salva a vida de 6 pessoas, mas ao mesmo tempo carrega o peso disso tudo nas costas. Ele vira suspeito, vira alvo, vira herói e vilão ao mesmo tempo. E a tensão só aumenta, porque você já sabe, a morte não gosta de ser enganada. Depois da explosão do avião, parecia que o pior já tinha passado, né? Errado. Na real, aquilo foi só o começo. Os 7 que escaparam tão meio perdidos ainda, cada um tentando voltar à vida normal. Só que logo, as coisas começam a ficar esquisitas, perigosas e bem sinistras. A primeira coisa que pega é a vibe estranha no ar. Tipo, Alex começa a ficar paranoico. Ele não consegue parar de pensar na visão que teve, no jeito exato como tudo aconteceu. Ele sente que aquilo não foi só coincidência. Ele começa a se perguntar: será que tem uma ordem? Será que a morte tá vindo atrás da gente? E adivinha? Tá mesmo. A primeira vítima é o Todd, um dos colegas que escapou junto com Alex. Ele tá no banheiro, tudo normal, escovando os dentes, se preparando para dormir. Só que aos poucos umas coisas pequenas começam a acontecer. A água pinga, o chão fica escorregadio, a luz pisca. Coisas bobas. Mas aí, ele escorrega, bate a cabeça e acaba enforcado no varal de roupa da banheira. É uma cena que parece acidental, mas a gente que tá assistindo sabe. Foi a morte agindo nas sombras, puxando os fios por trás. E quando o Alex descobre, ele pira. Vai até o lugar, observa tudo, tenta entender como aquilo aconteceu. E ele começa a montar um plano na cabeça. Existe uma ordem, uma fila invisível. Eles deviam ter morrido no avião, e agora a morte tá vindo buscar cada um, na mesma sequência em que teriam morrido se estivessem lá. E agora, o próximo da lista pode ser qualquer um. Ele conta pra Clear, a única que realmente começa a escutar. Ela é mais fechada, mas também sente que tem alguma coisa errada. Juntos, os dois começam a investigar tudo, tentando descobrir quem é o próximo, como impedir, como quebrar essa linha da morte. Enquanto isso, o Carter, o valentão, não acredita em nada. Ele acha que é tudo loucura, que se a morte quiser pegar alguém, não tem como escapar. Mas mesmo assim ele começa a surtar também. E a namorada dele, a Terry, não aguenta mais o drama. Ela grita com ele no meio da rua, diz que vai seguir a vida e, puf, um ônibus passa e pá, atropela ela do nada. Cena rápida, chocante, sem aviso. É aí que todo mundo percebe. O Alex tá certo, a morte tá jogando um jogo e ninguém tá seguro. Agora o grupo tá em pânico. O Billy, o atrapalhado da turma, começa a seguir Alex pra todo lado,
com medo de ser o próximo. E a professora, Valerie Lilton, também começa a achar que Alex é tipo um imã de azar. Mas o problema é que a morte não precisa da ajuda de ninguém para agir. A morte da Valerie é uma das mais bizarras e detalhadas. Ela tá sozinha em casa, arrumando as coisas para ir embora da cidade, já que tá com medo. Mas aí um acidente puxa o outro. Uma xícara racha, o líquido derrama, um computador explode, fogo, vidro quebrando, faca voando. É uma sequência absurda de coisas que parece cena de dominó, tudo levando à morte dela. Alex chega bem na hora, mas é tarde demais. E claro, a polícia aparece e começa a achar que ele tá envolvido. Agora a coisa ficou séria de verdade. Alex precisa fugir da polícia, tentar entender a sequência das mortes e bolar um jeito de enganar a morte. Ele lembra da visão que teve no avião, dos lugares onde cada pessoa estava sentada, tentando adivinhar quem é o próximo. Imagina só você, prestes a embarcar numa viagem de avião com a sua turma da escola. Todo mundo animado, tirando fotos, falando do destino, fazendo planos. Aí, do nada, um dos seus amigos, o Alex, entra em pânico. Ele começa a gritar que o avião vai explodir. Tipo, ele viu tudo como se já tivesse acontecido. E pior, ele acredita tanto nisso que sai correndo do avião e mais alguns colegas vão atrás dele. A galera acha que ele tá surtando, só que... BUM! O avião realmente explode, exatamente como ele tinha descrito. Essa é a loucura deste filme que começa já com o pé no acelerador. Alex Browning é o cara que tem essa visão estranha segundos antes da tragédia acontecer. Ele salva a vida dele e de mais 6 pessoas, sem querer. Todo mundo fica tipo, como assim o garoto sabia? Só que aí vem a parte mais bizarra. E é aí que o filme mostra a que veio. Só porque eles escaparam da morte naquele momento, não quer dizer que estão seguros. É como se a morte em si tivesse um plano. E quando você fura esse plano, ela vem atrás de você. Um por um. Depois da explosão do avião, ninguém entende o que está rolando. As autoridades acham que Alex teve alguma participação, outros acham que foi pura coincidência. E os próprios sobreviventes não sabem se agradecem ou se desconfiam dele. Mas aí, os dias passam e as mortes começam. Uma mais esquisita que a outra. Não é tipo um assassino misterioso com uma faca ou alguém atirando, não. É como se tudo ao redor começasse a colaborar para acabar com a vida das pessoas. Um escorregão aqui, uma explosão ali, um acidente bobo que vira fatal. E o mais tenso, as mortes seguem uma ordem. Sim, a ordem em que as pessoas deviam ter morrido no avião. Quando Alex percebe isso, ele tenta avisar todo mundo. Começa a correr contra o tempo para impedir as mortes, bolar planos, avisar os amigos. Mas adivinha? Nem todo mundo acredita nele. E mesmo quando tentam se salvar, a morte é esperta. Ela muda o jogo, faz parecer que foi um acaso, um acidente, mas a gente que está assistindo sabe que não é. O filme vira quase um quebra-cabeça de tensão. Você começa a ficar de olho em tudo. Uma xícara que escorrega, uma porta que não fecha direito, um ventilador girando rápido demais. Tudo parece ser uma ameaça. E isso é o que faz Premonição ser tão diferente. Não tem vilão com cara assustadora, não tem monstros ou fantasmas. O medo vem das situações. De algo que ninguém vê, mas que está sempre lá, esperando uma brecha. A cada nova cena, a pergunta que fica na cabeça é: quem vai ser o próximo? E como? E quando a gente acha que vai dar tudo certo, bum, uma nova surpresa. Alex tenta mudar o destino, tenta enganar a tal linha da morte. Mas será que isso é possível? Será que dá para escapar de algo que já estava escrito? O mais maluco é que no meio de toda essa correria, o filme também faz a gente pensar. Se você escapasse da morte uma vez, você viveria com mais medo, ou com mais vontade de aproveitar cada segundo. E até onde você iria para tentar salvar outras pessoas? Pensa numa viagem de formatura. Todo mundo animado, mochilas prontas, documentos em mãos, aquele friozinho na barriga. A turma inteira da escola vai para Paris. Isso já seria uma aventura e tanto, né? E aí tem o Alex Browning, que é só mais um estudante no meio de todo mundo, embarcando num voo com os que ele tá um pouco nervoso, mais do que o normal. Tipo, ele sente que tem alguma coisa errada no ar, literalmente. Eles estão dentro do avião, se ajeitando nos assentos, colocando o cinto, e Alex começa a reparar em uns detalhes. A luz piscando, o barulho do avião, um cara fechando a porta. Tudo isso começa a deixar ele super inquieto. E aí acontece a coisa mais maluca. Ele tem uma visão.
É como se ele estivesse vivendo o futuro antes do tempo. Ele vê o avião decolando, vê turbulência, vê o pânico e, de repente, BOOM! O avião explode, todo mundo morre. É tipo um pesadelo, só que real demais. Só que aí ele acorda, só que não era um sonho. Ele ainda tá no avião, só que tudo o que ele viu na visão tá acontecendo exatamente igual. Ele entra em desespero, começa a gritar, tenta sair do assento, diz que o avião vai explodir. Os professores tentam acalmar ele, os outros passageiros ficam olhando torto. Ele briga com um dos colegas, arruma uma confusão e no meio da bagunça os seguranças tiram ele do avião. Outros 6 passageiros acabam saindo também. Uns porque brigaram, outros por insistência, outros por acidente. No total, são 7 pessoas que não voltam pro avião. Eles estão no saguão do aeroporto, meio nervosos, uns xingando o Alex, outros sem entender nada. E aí? Cabum! Eles veem pela janela o avião explodindo no ar. Do jeitinho que Alex tinha descrito. Pensa no choque. É um silêncio estranho. Todo mundo congelado. Os que sobreviveram ficam entre o alívio e o pânico. Tipo, como assim ele sabia disso? E aí começa a confusão de verdade. A polícia aparece. O FBI começa a investigar. Alex vira o foco. Os caras acham que ele pode estar envolvido com o que aconteceu. Tipo, será que ele sabia de uma bomba? Será que ele colocou algo no avião? Como um adolescente pode prever uma tragédia assim? Mas não tem provas. Nada liga ele ao acidente. Só a visão maluca que ele teve. E que ninguém consegue explicar. Enquanto isso, a galera que escapou da morte também não sabe o que pensar. Tem a Clear, uma garota mais quieta e observadora, que meio que acredita no Alex. Tem o Carter, um valentão que acha que tudo é culpa dele. Tem a namorada do Carter, a Terry, que só quer esquecer o que aconteceu. Tem o Billy, um cara todo atrapalhado, mas de bom coração. Tem o professor, o Todd, e a professora Valerie Lewton, que fica com um pé atrás com o Alex. Cada um lida com o trauma do seu jeito, mas uma coisa é certa. Nenhum deles vai voltar a ser o mesmo depois daquilo. Depois da explosão, a escola faz uma homenagem para os que morreram. Tem uma cena super pesada, com velas, flores, fotos. A turma toda ainda meio abalada. E é nesse ponto que o Alex começa a perceber que aquele acidente não foi só sorte. Ele começa a pensar, será que era para todos nós estarmos mortos? Será que a morte vai voltar para pegar o que é dela? Mas isso é mais pra frente. No começo, o que pega mesmo é o susto inicial. É como se o filme te jogasse de cara no caos. Do nada, um garoto tem uma visão e salva a vida de 6 pessoas, mas ao mesmo tempo carrega o peso disso tudo nas costas. Ele vira suspeito, vira alvo, vira herói e vilão ao mesmo tempo. E a tensão só aumenta, porque você já sabe, a morte não gosta de ser enganada. Depois da explosão do avião, parecia que o pior já tinha passado, né? Errado. Na real, aquilo foi só o começo. Os 7 que escaparam tão meio perdidos ainda, cada um tentando voltar à vida normal. Só que logo, as coisas começam a ficar esquisitas, perigosas e bem sinistras. A primeira coisa que pega é a vibe estranha no ar. Tipo, Alex começa a ficar paranoico. Ele não consegue parar de pensar na visão que teve, no jeito exato como tudo aconteceu. Ele sente que aquilo não foi só coincidência. Ele começa a se perguntar, será que tem uma ordem? Será que a morte tá vindo atrás da gente? E adivinha? Tá mesmo. A primeira vítima é o Todd, um dos colegas que escapou junto com Alex. Ele tá no banheiro, tudo normal, escovando os dentes, se preparando para dormir. Só que aos poucos umas coisas pequenas começam a acontecer. A água pinga, o chão fica escorregadio, a luz pisca. Coisas bobas. Mas aí, ele escorrega, bate a cabeça e acaba enforcado no varal de roupa da banheira. É uma cena que parece acidental, mas a gente que tá assistindo sabe. Foi a morte agindo nas sombras, puxando os fios por trás. E quando o Alex descobre, ele pira. Vai até o lugar, observa tudo, tenta entender como aquilo aconteceu. E ele começa a montar um plano na cabeça. Existe uma ordem, uma fila invisível. Eles deviam ter morrido no avião, e agora a morte tá vindo buscar cada um, na mesma sequência em que teriam morrido se estivessem lá. E agora, o próximo da lista pode ser qualquer um. Ele conta pra Clear, a única que realmente começa a escutar. Ela é mais fechada, mas também sente que tem alguma coisa errada. Juntos, os dois começam a investigar tudo, tentando descobrir quem é o próximo,
como impedir, como quebrar essa linha da morte. Enquanto isso, o Carter, o valentão, não acredita em nada. Ele acha que é tudo loucura, que se a morte quiser pegar alguém, não tem como escapar. Mas mesmo assim, ele começa a surtar também. E a namorada dele, a Terry, não aguenta mais o drama. Ela grita com ele no meio da rua, diz que vai seguir a vida e, puf, um ônibus passa e pá, atropela ela do nada. Cena rápida, chocante, sem aviso. É aí que todo mundo percebe. O Alex tá certo. A morte tá jogando um jogo e ninguém tá seguro. Agora o grupo tá em pânico. O Billy, o atrapalhado da turma, começa a seguir Alex pra todo lado, com medo de ser o próximo. E a professora, Valerie Lilton, também começa a achar que Alex é tipo um imã de azar. Mas o problema é que a morte não precisa da ajuda de ninguém para agir. A morte da Valerie é uma das mais bizarras e detalhadas. Ela tá sozinha em casa, arrumando as coisas para ir embora da cidade, já que tá com medo. Mas aí um acidente puxa o outro. Uma xícara racha, o líquido derrama, um computador explode, fogo, vidro quebrando, faca voando. É uma sequência absurda de coisas que parece cena de dominó, tudo levando à morte dela. Alex chega bem na hora, mas é tarde demais. E claro, a polícia aparece e começa a achar que ele está envolvido. Agora a coisa ficou séria de verdade. Alex precisa fugir da polícia, tentar entender a sequência das mortes e bolar um jeito de enganar a morte. Ele lembra da visão que teve no avião, dos lugares onde cada pessoa estava sentada, tentando adivinhar quem é o próximo. Imagina só você, prestes a embarcar numa viagem de avião com a sua turma da escola. Todo mundo animado, tirando fotos, falando do destino, fazendo planos. Aí, do nada, um dos seus amigos, o Alex, entra em pânico. Ele começa a gritar que o avião vai explodir. Tipo, ele viu tudo como se já tivesse acontecido. E pior, ele acredita tanto nisso que sai correndo do avião e mais alguns colegas vão atrás dele. A galera acha que ele tá surtando, só que... Bum! O avião realmente explode, exatamente como ele tinha descrito. Essa é a loucura deste filme que começa já com o pé no acelerador. Alex Browning é o cara que tem essa visão estranha segundos antes da tragédia acontecer. Ele salva a vida dele e de mais 6 pessoas, sem querer. Todo mundo fica tipo, como assim o garoto sabia? Só que aí vem a parte mais bizarra. E é aí que o filme mostra a que veio. Só porque eles escaparam da morte naquele momento, não quer dizer que estão seguros. É como se a morte em si tivesse um plano. E quando você fura esse plano, ela vem atrás de você. Um por um. Depois da explosão do avião, ninguém entende o que está rolando. As autoridades acham que Alex teve alguma participação, outros acham que foi pura coincidência. E os próprios sobreviventes não sabem se agradecem ou se desconfiam dele. Mas aí, os dias passam e as mortes começam. Uma mais esquisita que a outra. Não é tipo um assassino misterioso com uma faca ou alguém atirando, não. É como se tudo ao redor começasse a colaborar para acabar com a vida das pessoas. Um escorregão aqui, uma explosão ali, um acidente bobo que vira fatal. E o mais tenso, as mortes seguem uma ordem. Sim, a ordem em que as pessoas deviam ter morrido no avião. Quando Alex percebe isso, ele tenta avisar todo mundo. Começa a correr contra o tempo para impedir as mortes, bolar planos, avisar os amigos. Mas adivinha? Nem todo mundo acredita nele. E mesmo quando tentam se salvar, a morte é esperta. Ela muda o jogo, faz parecer que foi um acaso, um acidente, mas a gente que está assistindo sabe que não é. O filme vira quase um quebra-cabeça de tensão. Você começa a ficar de olho em tudo, uma xícara que escorrega, uma porta que não fecha direito, um ventilador girando rápido demais. Tudo parece ser uma ameaça, e isso é o que faz Premonição ser tão diferente. Não tem vilão com cara assustadora, não tem monstros ou fantasmas. O medo vem das situações, de algo que ninguém vê, mas que está sempre lá, esperando uma brecha. A cada nova cena, a pergunta que fica na cabeça é: quem vai ser o próximo? E como? E quando a gente acha que vai dar tudo certo, bum, uma nova surpresa. Alex tenta mudar o destino, tenta enganar a tal linha da morte. Mas será que isso é possível? Será que dá para escapar de algo que já estava escrito? O mais maluco é que no meio de toda essa correria, o filme também faz a gente pensar. Se você escapasse da morte uma vez, você viveria com mais medo, ou com mais vontade de aproveitar cada segundo. E até onde você iria para tentar salvar outras pessoas? Pensa numa viagem de formatura.
Todo mundo animado, mochilas prontas, documentos em mãos, aquele friozinho na barriga. A turma inteira da escola vai para Paris. Isso já seria uma aventura e tanto, né? E aí tem o Alex Browning, que é só mais um estudante no meio de todo mundo, embarcando num voo com os que ele tá um pouco nervoso, mais do que o normal. Tipo, ele sente que tem alguma coisa errada no ar, literalmente. Eles estão dentro do avião, se ajeitando nos assentos, colocando o cinto, e Alex começa a reparar em uns detalhes. A luz piscando, o barulho do avião, um cara fechando a porta. Tudo isso começa a deixar ele super inquieto. E aí acontece a coisa mais maluca. Ele tem uma visão. É como se ele estivesse vivendo o futuro antes do tempo. Ele vê o avião decolando, vê turbulência, vê o pânico, e de repente, BOOM! O avião explode, todo mundo morre. É tipo um pesadelo, só que real demais. Só que aí ele acorda, só que não era um sonho. Ele ainda tá no avião, só que tudo o que ele viu na visão tá acontecendo exatamente igual. Ele entra em desespero. Começa a gritar, tenta sair do assento, diz que o avião vai explodir. Os professores tentam acalmar ele, os outros passageiros ficam olhando torto. Ele briga com um dos colegas, arruma uma confusão e no meio da bagunça os seguranças tiram ele do avião. Outros 6 passageiros acabam saindo também. Uns porque brigaram, outros por insistência, outros por acidente. No total, são 7 pessoas que não voltam pro avião. Eles estão no saguão do aeroporto, meio nervosos, uns xingando o Alex, outros sem entender nada. E aí? Cabum! Eles veem pela janela o avião explodindo no ar. Do jeitinho que Alex tinha descrito. Pensa no choque. É um silêncio estranho. Todo mundo congelado. Os que sobreviveram ficam entre o alívio e o pânico. Tipo, como assim ele sabia disso? E aí começa a confusão de verdade. A polícia aparece. O FBI começa a investigar. Alex vira o foco. Os caras acham que ele pode estar envolvido com o que aconteceu. Tipo, será que ele sabia de uma bomba? Será que ele colocou algo no avião? Como um adolescente pode prever uma tragédia assim? Mas não tem provas. Nada liga ele ao acidente. Só a visão maluca que ele teve. E que ninguém consegue explicar. Enquanto isso, a galera que escapou da morte também não sabe o que pensar. Tem a Claire, uma garota mais quieta e observadora, que meio que acredita no Alex. Tem o Carter, um valentão que acha que tudo é culpa dele. Tem a namorada do Carter, a Terry, que só quer esquecer o que aconteceu. Tem o Billy, um cara todo atrapalhado, mas de bom coração. Tem o professor, o Todd, e a professora Valerie Lewton, que fica com um pé atrás com o Alex. Cada um lida com o trauma do seu jeito, mas uma coisa é certa. Nenhum deles vai voltar a ser o mesmo depois daquilo. Depois da explosão, a escola faz uma homenagem para os que morreram. Tem uma cena super pesada, com velas, flores, fotos. A turma toda ainda meio abalada. E é nesse ponto que o Alex começa a perceber que aquele acidente não foi só sorte. Ele começa a pensar, será que era para todos nós estarmos mortos? Será que a morte vai voltar para pegar o que é dela? Mas isso é mais para frente. No começo, o que pega mesmo é o susto inicial. É como se o filme te jogasse de cara no caos. Do nada, um garoto tem uma visão e salva a vida de 6 pessoas, mas ao mesmo tempo carrega o peso disso tudo nas costas. Ele vira suspeito, vira alvo, vira herói e vilão ao mesmo tempo. E a tensão só aumenta, porque você já sabe, a morte não gosta de ser enganada. Depois da explosão do avião, parecia que o pior já tinha passado, né? Errado. Na real, aquilo foi só o começo. Os 7 que escaparam tão meio perdidos ainda, cada um tentando voltar à vida normal. Só que logo, as coisas começam a ficar esquisitas, perigosas e bem sinistras. A primeira coisa que pega é a vibe estranha no ar. Tipo, Alex começa a ficar paranoico. Ele não consegue parar de pensar na visão que teve, no jeito exato como tudo aconteceu. Ele sente que aquilo não foi só coincidência. Ele começa a se perguntar, será que tem uma ordem? Será que a morte tá vindo atrás da gente? E adivinha? Tá mesmo. A primeira vítima é o Todd, um dos colegas que escapou junto com Alex. Ele tá no banheiro, tudo normal, escovando os dentes, se preparando para dormir. Só que aos poucos umas coisas pequenas começam a acontecer. A água pinga, o chão fica escorregadio, a luz pisca. Coisas bobas. Mas aí, ele escorrega, bate a cabeça e acaba enforcado no varal de roupa da banheira. É uma cena que parece acidental, mas a gente que tá assistindo sabe.
Foi a morte agindo nas sombras, puxando os fios por trás. E quando o Alex descobre, ele pira. Vai até o lugar, observa tudo, tenta entender como aquilo aconteceu. E ele começa a montar um plano na cabeça. Existe uma ordem, uma fila invisível. Eles deviam ter morrido no avião, e agora a morte está vindo buscar cada um, na mesma sequência em que teriam morrido se estivessem lá. E agora, o próximo da lista pode ser qualquer um. Ele conta para Clear, a única que realmente começa a escutar. Ela é mais fechada, mas também sente que tem alguma coisa errada. Juntos, os dois começam a investigar tudo, tentando descobrir quem é o próximo, como impedir, como quebrar essa linha da morte. Enquanto isso, o Carter, o valentão, não acredita em nada. Ele acha que é tudo loucura, que se a morte quiser pegar alguém, não tem como escapar. Mas mesmo assim, ele começa a surtar também. E a namorada dele, a Terry, não aguenta mais o drama. Ela grita com ele no meio da rua, diz que vai seguir a vida e, puf, um ônibus passa e pá, atropela ela do nada. Cena rápida, chocante, sem aviso. É aí que todo mundo percebe. O Alex tá certo, a morte tá jogando um jogo e ninguém tá seguro. Agora o grupo tá em pânico. O Billy, o atrapalhado da turma, começa a seguir Alex pra todo lado, com medo de ser o próximo. E a professora, Valerie Lilton, também começa a achar que Alex é tipo um imã de azar. Mas o problema é que a morte não precisa da ajuda de ninguém para agir. A morte da Valerie é uma das mais bizarras e detalhadas. Ela tá sozinha em casa, arrumando as coisas para ir embora da cidade, já que tá com medo. Mas aí um acidente puxa o outro. Uma xícara racha, o líquido derrama, um computador explode, fogo, vidro quebrando, faca voando. É uma sequência absurda de coisas que parece cena de dominó, tudo levando à morte dela. Alex chega bem na hora, mas é tarde demais. E claro, a polícia aparece e começa a achar que ele está envolvido. Agora a coisa ficou séria de verdade. Alex precisa fugir da polícia, tentar entender a sequência das mortes e bolar um jeito de enganar a morte. Ele lembra da visão que teve no avião, dos lugares onde cada pessoa estava sentada, tentando adivinhar quem é o próximo. Imagina só você, prestes a embarcar numa viagem de avião com a sua turma da escola. Todo mundo animado, tirando fotos, falando do destino, fazendo planos. Aí, do nada, um dos seus amigos, o Alex, entra em pânico. Ele começa a gritar que o avião vai explodir. Tipo, ele viu tudo como se já tivesse acontecido. E pior, ele acredita tanto nisso que sai correndo do avião e mais alguns colegas vão atrás dele. A galera acha que ele tá surtando, só que... Bum! O avião realmente explode, exatamente como ele tinha descrito. Essa é a loucura deste filme que começa já com o pé no acelerador. Alex Browning é o cara que tem essa visão estranha segundos antes da tragédia acontecer. Ele salva a vida dele e de mais 6 pessoas, sem querer. Todo mundo fica tipo, como assim o garoto sabia? Só que aí vem a parte mais bizarra. E é aí que o filme mostra a que veio. Só porque eles escaparam da morte naquele momento, não quer dizer que estão seguros. É como se a morte em si tivesse um plano. E quando você fura esse plano, ela vem atrás de você. Um por um. Depois da explosão do avião, ninguém entende o que está rolando. As autoridades acham que Alex teve alguma participação, outros acham que foi pura coincidência. E os próprios sobreviventes não sabem se agradecem ou se desconfiam dele. Mas aí, os dias passam e as mortes começam. Uma mais esquisita que a outra. Não é tipo um assassino misterioso com uma faca ou alguém atirando, não. É como se tudo ao redor começasse a colaborar para acabar com a vida das pessoas. Um escorregão aqui, uma explosão ali, um acidente bobo que vira fatal. E o mais tenso, as mortes seguem uma ordem. Sim, a ordem em que as pessoas deviam ter morrido no avião. Quando Alex percebe isso, ele tenta avisar todo mundo. Começa a correr contra o tempo para impedir as mortes, bolar planos, avisar os amigos. Mas adivinha? Nem todo mundo acredita nele. E mesmo quando tentam se salvar, a morte é esperta. Ela muda o jogo, faz parecer que foi um acaso, um acidente, mas a gente que está assistindo sabe que não é. O filme vira quase um quebra-cabeça de tensão. Você começa a ficar de olho em tudo. Uma xícara que escorrega, uma porta que não fecha direito, um ventilador girando rápido demais. Tudo parece ser uma ameaça. E isso é o que faz Premonição ser tão diferente. Não tem vilão com cara assustadora, não tem monstros ou fantasmas. O medo vem das situações. De algo que ninguém vê,
mas que tá sempre lá, esperando uma brecha. A cada nova cena, a pergunta que fica na cabeça é: quem vai ser o próximo? E como? E quando a gente acha que vai dar tudo certo, bum, uma nova surpresa. Alex tenta mudar o destino, tenta enganar a tal linha da morte. Mas será que isso é possível? Será que dá para escapar de algo que já estava escrito? O mais maluco é que, no meio de toda essa correria, o filme também faz a gente pensar. Se você escapasse da morte uma vez, você viveria com mais medo, ou com mais vontade de aproveitar cada segundo. E até onde você iria para tentar salvar outras pessoas? Pensa numa viagem de formatura. Todo mundo animado, mochilas prontas, documentos em mãos, aquele friozinho na barriga. A turma inteira da escola vai para Paris. Isso já seria uma aventura e tanto, né? E aí tem o Alex Browning, que é só mais um estudante no meio de todo mundo, embarcando num voo com os que ele tá um pouco nervoso, mais do que o normal. Tipo, ele sente que tem alguma coisa errada no ar, literalmente. Eles estão dentro do avião, se ajeitando nos assentos, colocando o cinto, e Alex começa a reparar em uns detalhes. A luz piscando, o barulho do avião, um cara fechando a porta. Tudo isso começa a deixar ele super inquieto. E aí acontece a coisa mais maluca. Ele tem uma visão. É como se ele estivesse vivendo o futuro antes do tempo. Ele vê o avião decolando, vê turbulência, vê o pânico, e de repente, BOOM! O avião explode, todo mundo morre. É tipo um pesadelo, só que real demais. Só que aí ele acorda, só que não era um sonho. Ele ainda tá no avião, só que tudo o que ele viu na visão tá acontecendo exatamente igual. Ele entra em desespero. Começa a gritar, tenta sair do assento, diz que o avião vai explodir. Os professores tentam acalmar ele, os outros passageiros ficam olhando torto. Ele briga com um dos colegas, arruma uma confusão e no meio da bagunça os seguranças tiram ele do avião. Outros 6 passageiros acabam saindo também. Uns porque brigaram, outros por insistência, outros por acidente. No total, são 7 pessoas que não voltam pro avião. Eles estão no saguão do aeroporto, meio nervosos, uns xingando o Alex, outros sem entender nada. E aí? Cabum! Eles veem pela janela o avião explodindo no ar, do jeitinho que Alex tinha descrito. Pensa no choque. É um silêncio estranho. Todo mundo congelado. Os que sobreviveram ficam entre o alívio e o pânico. Tipo, como assim ele sabia disso? E aí começa a confusão de verdade. A polícia aparece. O FBI começa a investigar. Alex vira o foco. Os caras acham que ele pode estar envolvido com o que aconteceu. Tipo, será que ele sabia de uma bomba? Será que ele colocou algo no avião? Como um adolescente pode prever uma tragédia assim? Mas não tem provas. Nada liga ele ao acidente. Só a visão maluca que ele teve. E que ninguém consegue explicar. Enquanto isso, a galera que escapou da morte também não sabe o que pensar. Tem a Clear, uma garota mais quieta e observadora, que meio que acredita no Alex. Tem o Carter, um valentão que acha que tudo é culpa dele. Tem a namorada do Carter, a Terry, que só quer esquecer o que aconteceu. Tem o Billy, um cara todo atrapalhado, mas de bom coração. Tem o professor, o Todd, e a professora Valerie Lewton, que fica com um pé atrás com o Alex. Cada um lida com o trauma do seu jeito, mas uma coisa é certa. Nenhum deles vai voltar a ser o mesmo depois daquilo. Depois da explosão, a escola faz uma homenagem para os que morreram. Tem uma cena super pesada, com velas, flores, fotos. A turma toda ainda meio abalada. E é nesse ponto que o Alex começa a perceber que aquele acidente não foi só sorte. Ele começa a pensar: será que era para todos nós estarmos mortos? Será que a morte vai voltar para pegar o que é dela? Mas isso é mais para frente. No começo, o que pega mesmo é o susto inicial. É como se o filme te jogasse de cara no caos. Do nada, um garoto tem uma visão e salva a vida de 6 pessoas, mas ao mesmo tempo carrega o peso disso tudo nas costas. Ele vira suspeito, vira alvo, vira herói e vilão ao mesmo tempo. E a tensão só aumenta, porque você já sabe. A morte não gosta de ser enganada. Depois da explosão do avião, parecia que o pior já tinha passado, né? Errado. Na real, aquilo foi só o começo. Os 7 que escaparam tão meio perdidos ainda, cada um tentando voltar à vida normal. Só que logo, as coisas começam a ficar esquisitas, perigosas e bem sinistras. A primeira coisa que pega é a vibe estranha no ar. Tipo, Alex começa a ficar paranoico.
Ele não consegue parar de pensar na visão que teve, no jeito exato como tudo aconteceu. Ele sente que aquilo não foi só coincidência. Ele começa a se perguntar: será que tem uma ordem? Será que a morte está vindo atrás da gente? E adivinha? Tá mesmo. A primeira vítima é o Todd, um dos colegas que escapou junto com Alex. Ele tá no banheiro, tudo normal, escovando os dentes, se preparando para dormir. Só que aos poucos umas coisas pequenas começam a acontecer. A água pinga, o chão fica escorregadio, a luz pisca. Coisas bobas. Mas aí, ele escorrega, bate a cabeça e acaba enforcado no varal de roupa da banheira. É uma cena que parece acidental, mas a gente que tá assistindo sabe. Foi a morte agindo nas sombras, puxando os fios por trás. E quando o Alex descobre, ele pira. Vai até o lugar, observa tudo, tenta entender como aquilo aconteceu. E ele começa a montar um plano na cabeça. Existe uma ordem, uma fila invisível. Eles deviam ter morrido no avião, e agora a morte está vindo buscar cada um, na mesma sequência em que teriam morrido se estivessem lá. E agora, o próximo da lista pode ser qualquer um. Ele conta para Claire, a única que realmente começa a escutar. Ela é mais fechada, mas também sente que tem alguma coisa errada. Juntos, os dois começam a investigar tudo, tentando descobrir quem é o próximo, como impedir, como quebrar essa linha da morte. Enquanto isso, o Carter, o valentão, não acredita em nada. Ele acha que é tudo loucura, que se a morte quiser pegar alguém, não tem como escapar. Mas mesmo assim, ele começa a surtar também. E a namorada dele, a Terry, não aguenta mais o drama. Ela grita com ele no meio da rua, diz que vai seguir a vida e, puf, um ônibus passa e pá, atropela ela do nada. Cena rápida, chocante, sem aviso. É aí que todo mundo percebe. O Alex tá certo, a morte tá jogando um jogo e ninguém tá seguro. Agora o grupo tá em pânico. O Billy, o atrapalhado da turma, começa a seguir Alex pra todo lado, com medo de ser o próximo. E a professora, Valerie Lilton, também começa a achar que Alex é tipo um imã de azar. Mas o problema é que a morte não precisa da ajuda de ninguém para agir. A morte da Valerie é uma das mais bizarras e detalhadas. Ela tá sozinha em casa, arrumando as coisas para ir embora da cidade, já que tá com medo. Mas aí um acidente puxa o outro. Uma xícara racha, o líquido derrama, um computador explode, fogo, vidro quebrando, faca voando. É uma sequência absurda de coisas que parece cena de dominó, tudo levando à morte dela. Alex chega bem na hora, mas é tarde demais. E claro, a polícia aparece e começa a achar que ele está envolvido. Agora a coisa ficou séria de verdade. Alex precisa fugir da polícia, tentar entender a sequência das mortes e bolar um jeito de enganar a morte. Ele lembra da visão que teve no avião, dos lugares onde cada pessoa estava sentada, tentando adivinhar quem é o próximo. Imagina só você, prestes a embarcar numa viagem de avião com a sua turma da escola. Todo mundo animado, tirando fotos, falando do destino, fazendo planos. Aí, do nada, um dos seus amigos, o Alex, entra em pânico. Ele começa a gritar que o avião vai explodir. Tipo, ele viu tudo como se já tivesse acontecido. E pior, ele acredita tanto nisso que sai correndo do avião e mais alguns colegas vão atrás dele. A galera acha que ele tá surtando, só que... BUM! O avião realmente explode, exatamente como ele tinha descrito. Essa é a loucura deste filme que começa já com o pé no acelerador. Alex Browning é o cara que tem essa visão estranha segundos antes da tragédia acontecer. Ele salva a vida dele e de mais 6 pessoas, sem querer. Todo mundo fica tipo, como assim o garoto sabia? Só que aí vem a parte mais bizarra. E é aí que o filme mostra a que veio. Só porque eles escaparam da morte naquele momento, não quer dizer que estão seguros. É como se a morte em si tivesse um plano. E quando você fura esse plano, ela vem atrás de você. Um por um. Depois da explosão do avião, ninguém entende o que está rolando. As autoridades acham que Alex teve alguma participação, outros acham que foi pura coincidência. E os próprios sobreviventes não sabem se agradecem ou se desconfiam dele. Mas aí, os dias passam e as mortes começam. Uma mais esquisita que a outra. Não é tipo um assassino misterioso com uma faca ou alguém atirando, não. É como se tudo ao redor começasse a colaborar para acabar com a vida das pessoas. Um escorregão aqui, uma explosão ali, um acidente bobo que vira fatal. E o mais tenso, as mortes seguem uma ordem. Sim, a ordem em que as pessoas deviam ter morrido no avião.
Quando Alex percebe isso, ele tenta avisar todo mundo. Começa a correr contra o tempo para impedir as mortes, bolar planos, avisar os amigos. Mas adivinha? Nem todo mundo acredita nele. E mesmo quando tentam se salvar, a morte é esperta. Ela muda o jogo, faz parecer que foi um acaso, um acidente, mas a gente que está assistindo sabe que não é. O filme vira quase um quebra-cabeça de tensão. Você começa a ficar de olho em tudo: uma xícara que escorrega, uma porta que não fecha direito, um ventilador girando rápido demais. Tudo parece ser uma ameaça. E isso é o que faz Premonição ser tão diferente. Não tem vilão com cara assustadora, não tem monstros ou fantasmas. O medo vem das situações, de algo que ninguém vê, mas que está sempre lá, esperando uma brecha. A cada nova cena, a pergunta que fica na cabeça é: quem vai ser o próximo? E como? E quando a gente acha que vai dar tudo certo, bum, uma nova surpresa. Alex tenta mudar o destino, tenta enganar a tal linha da morte. Mas será que isso é possível? Será que dá para escapar de algo que já estava escrito? O mais maluco é que, no meio de toda essa correria, o filme também faz a gente pensar: se você escapasse da morte uma vez, você viveria com mais medo, ou com mais vontade de aproveitar cada segundo. E até onde você iria para tentar salvar outras pessoas? Pensa numa viagem de formatura. Todo mundo animado, mochilas prontas, documentos em mãos, aquele friozinho na barriga. A turma inteira da escola vai para Paris. Isso já seria uma aventura e tanto, né? E aí tem o Alex Browning, que é só mais um estudante no meio de todo mundo, embarcando num voo com os que ele tá um pouco nervoso, mais do que o normal. Tipo, ele sente que tem alguma coisa errada no ar, literalmente. Eles estão dentro do avião, se ajeitando nos assentos, colocando o cinto, e Alex começa a reparar em uns detalhes. A luz piscando, o barulho do avião, um cara fechando a porta. Tudo isso começa a deixar ele super inquieto. E aí acontece a coisa mais maluca. Ele tem uma visão. É como se ele estivesse vivendo o futuro antes do tempo. Ele vê o avião decolando, vê turbulência, vê o pânico, e de repente, BOOM! O avião explode, todo mundo morre. É tipo um pesadelo, só que real demais. Só que aí ele acorda, só que não era um sonho. Ele ainda tá no avião, só que tudo o que ele viu na visão tá acontecendo exatamente igual. Ele entra em desespero. Começa a gritar, tenta sair do assento, diz que o avião vai explodir. Os professores tentam acalmar ele, os outros passageiros ficam olhando torto. Ele briga com um dos colegas, arruma uma confusão e no meio da bagunça os seguranças tiram ele do avião. Outros 6 passageiros acabam saindo também. Uns porque brigaram, outros por insistência, outros por acidente. No total, são 7 pessoas que não voltam pro avião. Eles estão no saguão do aeroporto, meio nervosos, uns xingando o Alex, outros sem entender nada. E aí? Cabum! Eles veem pela janela o avião explodindo no ar, do jeitinho que Alex tinha descrito. Pensa no choque. É um silêncio estranho. Todo mundo congelado. Os que sobreviveram ficam entre o alívio e o pânico. Tipo, como assim ele sabia disso? E aí começa a confusão de verdade. A polícia aparece. O FBI começa a investigar. Alex vira o foco. Os caras acham que ele pode estar envolvido com o que aconteceu. Tipo, será que ele sabia de uma bomba? Será que ele colocou algo no avião? Como um adolescente pode prever uma tragédia assim? Mas não tem provas. Nada liga ele ao acidente. Só a visão maluca que ele teve. E que ninguém consegue explicar. Enquanto isso, a galera que escapou da morte também não sabe o que pensar. Tem a Clear, uma garota mais quieta e observadora, que meio que acredita no Alex. Tem o Carter, um valentão que acha que tudo é culpa dele. Tem a namorada do Carter, a Terry, que só quer esquecer o que aconteceu. Tem o Billy, um cara todo atrapalhado, mas de bom coração. Tem o professor, o Todd, e a professora Valerie Lewton, que fica com um pé atrás com o Alex. Cada um lida com o trauma do seu jeito, mas uma coisa é certa: nenhum deles vai voltar a ser o mesmo depois daquilo. Depois da explosão, a escola faz uma homenagem para os que morreram. Tem uma cena super pesada, com velas, flores, fotos. A turma toda ainda meio abalada. E é nesse ponto que o Alex começa a perceber que aquele acidente não foi só sorte. Ele começa a pensar: será que era para todos nós estarmos mortos? Será que a morte vai voltar para pegar o que é dela? Mas isso é mais para frente. No começo, o que pega mesmo é o susto inicial. É como se o filme te jogasse de cara no caos. Do nada, um garoto tem uma visão.
e salva a vida de 6 pessoas, mas ao mesmo tempo carrega o peso disso tudo nas costas. Ele vira suspeito, vira alvo, vira herói e vilão ao mesmo tempo. E a tensão só aumenta, porque você já sabe, a morte não gosta de ser enganada. Depois da explosão do avião, parecia que o pior já tinha passado, né? Errado. Na real, aquilo foi só o começo. Os 7 que escaparam tão meio perdidos ainda, cada um tentando voltar à vida normal. Só que logo as coisas começam a ficar esquisitas, perigosas e bem sinistras. A primeira coisa que pega é a vibe estranha no ar. Tipo, Alex começa a ficar paranoico. Ele não consegue parar de pensar na visão que teve, no jeito exato como tudo aconteceu. Ele sente que aquilo não foi só coincidência. Ele começa a se perguntar, será que tem uma ordem? Será que a morte tá vindo atrás da gente? E adivinha? Tá mesmo. A primeira vítima é o Todd, um dos colegas que escapou junto com Alex. Ele tá no banheiro, tudo normal, escovando os dentes, se preparando para dormir. Só que aos poucos umas coisas pequenas começam a acontecer. A água pinga, o chão fica escorregadio, a luz pisca. Coisas bobas. Mas aí, ele escorrega, bate a cabeça e acaba enforcado no varal de roupa da banheira. É uma cena que parece acidental, mas a gente que tá assistindo sabe. Foi a morte agindo nas sombras, puxando os fios por trás. E quando o Alex descobre, ele pira. Vai até o lugar, observa tudo, tenta entender como aquilo aconteceu. E ele começa a montar um plano na cabeça. Existe uma ordem, uma fila invisível. Eles deviam ter morrido no avião, e agora a morte está vindo buscar cada um, na mesma sequência em que teriam morrido se estivessem lá. E agora, o próximo da lista pode ser qualquer um. Ele conta para Claire, a única que realmente começa a escutar. Ela é mais fechada, mas também sente que tem alguma coisa errada. Juntos, os dois começam a investigar tudo, tentando descobrir quem é o próximo, como impedir, como quebrar essa linha da morte. Enquanto isso, o Carter, o valentão, não acredita em nada. Ele acha que é tudo loucura, que se a morte quiser pegar alguém, não tem como escapar. Mas mesmo assim, ele começa a surtar também. E a namorada dele, a Terry, não aguenta mais o drama. Ela grita com ele no meio da rua, diz que vai seguir a vida e, puf, um ônibus passa e pá, atropela ela do nada. Cena rápida, chocante, sem aviso. É aí que todo mundo percebe. O Alex tá certo, a morte tá jogando um jogo e ninguém tá seguro. Agora o grupo tá em pânico. O Billy, o atrapalhado da turma, começa a seguir Alex pra todo lado, com medo de ser o próximo. E a professora, Valerie Lilton, também começa a achar que Alex é tipo um imã de azar. Mas o problema é que a morte não precisa da ajuda de ninguém para agir. A morte da Valerie é uma das mais bizarras e detalhadas. Ela tá sozinha em casa, arrumando as coisas para ir embora da cidade, já que tá com medo. Mas aí um acidente puxa o outro. Uma xícara racha, o líquido derrama, um computador explode, fogo, vidro quebrando, faca voando. É uma sequência absurda de coisas que parece cena de dominó, tudo levando à morte dela. Alex chega bem na hora, mas é tarde demais. E claro, a polícia aparece e começa a achar que ele está envolvido. Agora a coisa ficou séria de verdade. Alex precisa fugir da polícia, tentar entender a sequência das mortes e bolar um jeito de enganar a morte. Ele lembra da visão que teve no avião, dos lugares onde cada pessoa estava sentada, tentando adivinhar quem é o próximo. Imagina só você, prestes a embarcar numa viagem de avião com a sua turma da escola. Todo mundo animado, tirando fotos, falando do destino, fazendo planos. Aí, do nada, um dos seus amigos, o Alex, entra em pânico. Ele começa a gritar que o avião vai explodir. Tipo, ele viu tudo como se já tivesse acontecido. E pior, ele acredita tanto nisso que sai correndo do avião e mais alguns colegas vão atrás dele. A galera acha que ele tá surtando, só que... BUM! O avião realmente explode, exatamente como ele tinha descrito. Essa é a loucura deste filme que começa já com o pé no acelerador. Alex Browning é o cara que tem essa visão estranha segundos antes da tragédia acontecer. Ele salva a vida dele e de mais 6 pessoas, sem querer. Todo mundo fica tipo, como assim o garoto sabia? Só que aí vem a parte mais bizarra. E é aí que o filme mostra a que veio. Só porque eles escaparam da morte naquele momento, não quer dizer que estão seguros. É como se a morte em si tivesse um plano. E quando você fura esse plano, ela vem atrás de você. Um por um.
Depois da explosão do avião, ninguém entende o que está rolando. As autoridades acham que Alex teve alguma participação, outros acham que foi pura coincidência. E os próprios sobreviventes não sabem se agradecem ou se desconfiam dele. Mas aí, os dias passam e as mortes começam. Uma mais esquisita que a outra. Não é tipo um assassino misterioso com uma faca ou alguém atirando, não. É como se tudo ao redor começasse a colaborar para acabar com a vida das pessoas. Um escorregão aqui, uma explosão ali, um acidente bobo que vira fatal. E o mais tenso, as mortes seguem uma ordem. Sim, a ordem em que as pessoas deviam ter morrido no avião. Quando Alex percebe isso, ele tenta avisar todo mundo. Começa a correr contra o tempo para impedir as mortes, bolar planos, avisar os amigos. Mas adivinha? Nem todo mundo acredita nele. E mesmo quando tentam se salvar, a morte é esperta. Ela muda o jogo, faz parecer que foi um acaso, um acidente, mas a gente que está assistindo sabe que não é. O filme vira quase um quebra-cabeça de tensão. Você começa a ficar de olho em tudo. Uma xícara que escorrega, uma porta que não fecha direito, um ventilador girando rápido demais. Tudo parece ser uma ameaça. E isso é o que faz Premonição ser tão diferente. Não tem vilão com cara assustadora, não tem monstros ou fantasmas. O medo vem das situações. De algo que ninguém vê, mas que está sempre lá, esperando uma brecha. A cada nova cena, a pergunta que fica na cabeça é: quem vai ser o próximo? E como? E quando a gente acha que vai dar tudo certo, bum, uma nova surpresa. Alex tenta mudar o destino, tenta enganar a tal linha da morte. Mas será que isso é possível? Será que dá para escapar de algo que já estava escrito? O mais maluco é que no meio de toda essa correria, o filme também faz a gente pensar. Se você escapasse da morte uma vez, você viveria com mais medo, ou com mais vontade de aproveitar cada segundo. E até onde você iria para tentar salvar outras pessoas? Pensa numa viagem de formatura. Todo mundo animado, mochilas prontas, documentos em mãos, aquele friozinho na barriga. A turma inteira da escola vai para Paris. Isso já seria uma aventura e tanto, né? E aí tem o Alex Browning, que é só mais um estudante no meio de todo mundo, embarcando num voo com os que ele tá um pouco nervoso, mais do que o normal. Tipo, ele sente que tem alguma coisa errada no ar, literalmente. Eles estão dentro do avião, se ajeitando nos assentos, colocando o cinto, e Alex começa a reparar em uns detalhes. A luz piscando, o barulho do avião, um cara fechando a porta. Tudo isso começa a deixar ele super inquieto. E aí acontece a coisa mais maluca. Ele tem uma visão. É como se ele estivesse vivendo o futuro antes do tempo. Ele vê o avião decolando, vê turbulência, vê o pânico, e de repente, BOOM! O avião explode, todo mundo morre. É tipo um pesadelo, só que real demais. Só que aí ele acorda, só que não era um sonho. Ele ainda tá no avião, só que tudo o que ele viu na visão tá acontecendo exatamente igual. Ele entra em desespero. Começa a gritar, tenta sair do assento, diz que o avião vai explodir. Os professores tentam acalmar ele, os outros passageiros ficam olhando torto. Ele briga com um dos colegas, arruma uma confusão e no meio da bagunça os seguranças tiram ele do avião. Outros 6 passageiros acabam saindo também. Uns porque brigaram, outros por insistência, outros por acidente. No total, são 7 pessoas que não voltam pro avião. Eles estão no saguão do aeroporto, meio nervosos, uns xingando o Alex, outros sem entender nada. E aí? Cabum! Eles veem pela janela o avião explodindo no ar, do jeitinho que Alex tinha descrito. Pensa no choque. É um silêncio estranho. Todo mundo congelado. Os que sobreviveram ficam entre o alívio e o pânico. Tipo, como assim ele sabia disso? E aí começa a confusão de verdade. A polícia aparece. O FBI começa a investigar. Alex vira o foco. Os caras acham que ele pode estar envolvido com o que aconteceu. Tipo, será que ele sabia de uma bomba? Será que ele colocou algo no avião? Como um adolescente pode prever uma tragédia assim? Mas não tem provas. Nada liga ele ao acidente. Só a visão maluca que ele teve. E que ninguém consegue explicar. Enquanto isso, a galera que escapou da morte também não sabe o que pensar. Tem a Claire, uma garota mais quieta e observadora, que meio que acredita no Alex. Tem o Carter, um valentão que acha que tudo é culpa dele. Tem a namorada do Carter, a Terry, que só quer esquecer o que aconteceu. Tem o Billy, um cara todo atrapalhado, mas de bom coração. Tem o professor, o Todd, e a professora Valerie Lewton, que fica com um pé atrás com o Alex.
Cada um lida com o trauma do seu jeito, mas uma coisa é certa: nenhum deles vai voltar a ser o mesmo depois daquilo. Depois da explosão, a escola faz uma homenagem para os que morreram. Tem uma cena super pesada, com velas, flores, fotos. A turma toda ainda meio abalada. E é nesse ponto que o Alex começa a perceber que aquele acidente não foi só sorte. Ele começa a pensar: será que era para todos nós estarmos mortos? Será que a morte vai voltar para pegar o que é dela? Mas isso é mais para frente. No começo, o que pega mesmo é o susto inicial. É como se o filme te jogasse de cara no caos. Do nada, um garoto tem uma visão e salva a vida de 6 pessoas, mas ao mesmo tempo carrega o peso disso tudo nas costas. Ele vira suspeito, vira alvo, vira herói e vilão ao mesmo tempo. E a tensão só aumenta, porque você já sabe, a morte não gosta de ser enganada. Depois da explosão do avião, parecia que o pior já tinha passado, né? Errado. Na real, aquilo foi só o começo. Os 7 que escaparam tão meio perdidos ainda, cada um tentando voltar à vida normal. Só que logo, as coisas começam a ficar esquisitas, perigosas e bem sinistras. A primeira coisa que pega é a vibe estranha no ar. Tipo, Alex começa a ficar paranoico. Ele não consegue parar de pensar na visão que teve, no jeito exato como tudo aconteceu. Ele sente que aquilo não foi só coincidência. Ele começa a se perguntar: será que tem uma ordem? Será que a morte tá vindo atrás da gente? E adivinha? Tá mesmo. A primeira vítima é o Todd, um dos colegas que escapou junto com Alex. Ele tá no banheiro, tudo normal, escovando os dentes, se preparando para dormir. Só que aos poucos umas coisas pequenas começam a acontecer. A água pinga, o chão fica escorregadio, a luz pisca. Coisas bobas. Mas aí, ele escorrega, bate a cabeça e acaba enforcado no varal de roupa da banheira. É uma cena que parece acidental, mas a gente que tá assistindo sabe. Foi a morte agindo nas sombras, puxando os fios por trás. E quando o Alex descobre, ele pira. Vai até o lugar, observa tudo, tenta entender como aquilo aconteceu. E ele começa a montar um plano na cabeça. Existe uma ordem, uma fila invisível. Eles deviam ter morrido no avião, e agora a morte tá vindo buscar cada um, na mesma sequência em que teriam morrido se estivessem lá. E agora, o próximo da lista pode ser qualquer um. Ele conta pra Clear, a única que realmente começa a escutar. Ela é mais fechada, mas também sente que tem alguma coisa errada. Juntos, os dois começam a investigar tudo, tentando descobrir quem é o próximo, como impedir, como quebrar essa linha da morte. Enquanto isso, o Carter, o valentão, não acredita em nada. Ele acha que é tudo loucura, que se a morte quiser pegar alguém, não tem como escapar. Mas mesmo assim, ele começa a surtar também. E a namorada dele, a Terry, não aguenta mais o drama. Ela grita com ele no meio da rua, diz que vai seguir a vida e, puf, um ônibus passa e pá, atropela ela do nada. Cena rápida, chocante, sem aviso. É aí que todo mundo percebe. O Alex tá certo, a morte tá jogando um jogo e ninguém tá seguro. Agora o grupo tá em pânico. O Billy, o atrapalhado da turma, começa a seguir Alex pra todo lado, com medo de ser o próximo. E a professora, Valerie Lilton, também começa a achar que Alex é tipo um imã de azar. Mas o problema é que a morte não precisa da ajuda de ninguém para agir. A morte da Valerie é uma das mais bizarras e detalhadas. Ela tá sozinha em casa, arrumando as coisas para ir embora da cidade, já que tá com medo. Mas aí um acidente puxa o outro. Uma xícara racha, o líquido derrama, um computador explode, fogo, vidro quebrando, faca voando. É uma sequência absurda de coisas que parece cena de dominó, tudo levando à morte dela. Alex chega bem na hora, mas é tarde demais. E claro, a polícia aparece e começa a achar que ele tá envolvido. Agora a coisa ficou séria de verdade. Alex precisa fugir da polícia, tentar entender a sequência das mortes e bolar um jeito de enganar a morte. Ele lembra da visão que teve no avião, dos lugares onde cada pessoa estava sentada, tentando adivinhar quem é o próximo. Imagina só você, prestes a embarcar numa viagem de avião com a sua turma da escola. Todo mundo animado, tirando fotos, falando do destino, fazendo planos. Aí, do nada, um dos seus amigos, o Alex, entra em pânico. Ele começa a gritar que o avião vai explodir. Tipo, ele viu tudo como se já tivesse acontecido. E pior,
Ele acredita tanto nisso que sai correndo do avião e mais alguns colegas vão atrás dele. A galera acha que ele tá surtando, só que... BUM! O avião realmente explode, exatamente como ele tinha descrito. Essa é a loucura deste filme que começa já com o pé no acelerador. Alex Browning é o cara que tem essa visão estranha segundos antes da tragédia acontecer. Ele salva a vida dele e de mais 6 pessoas, sem querer. Todo mundo fica tipo, como assim o garoto sabia? Só que aí vem a parte mais bizarra. E é aí que o filme mostra a que veio. Só porque eles escaparam da morte naquele momento, não quer dizer que estão seguros. É como se a morte em si tivesse um plano. E quando você fura esse plano, ela vem atrás de você. Um por um. Depois da explosão do avião, ninguém entende o que está rolando. As autoridades acham que Alex teve alguma participação, outros acham que foi pura coincidência. E os próprios sobreviventes não sabem se agradecem ou se desconfiam dele. Mas aí, os dias passam e as mortes começam. Uma mais esquisita que a outra. Não é tipo um assassino misterioso com uma faca ou alguém atirando, não. É como se tudo ao redor começasse a colaborar para acabar com a vida das pessoas. Um escorregão aqui, uma explosão ali, um acidente bobo que vira fatal. E o mais tenso, as mortes seguem uma ordem. Sim, a ordem em que as pessoas deviam ter morrido no avião. Quando Alex percebe isso, ele tenta avisar todo mundo. Começa a correr contra o tempo para impedir as mortes, bolar planos, avisar os amigos. Mas adivinha? Nem todo mundo acredita nele. E mesmo quando tentam se salvar, a morte é esperta. Ela muda o jogo, faz parecer que foi um acaso, um acidente, mas a gente que está assistindo sabe que não é. O filme vira quase um quebra-cabeça de tensão. Você começa a ficar de olho em tudo. Uma xícara que escorrega, uma porta que não fecha direito, um ventilador girando rápido demais. Tudo parece ser uma ameaça. E isso é o que faz Premonição ser tão diferente. Não tem vilão com cara assustadora, não tem monstros ou fantasmas. O medo vem das situações. De algo que ninguém vê, mas que está sempre lá, esperando uma brecha. A cada nova cena, a pergunta que fica na cabeça é: quem vai ser o próximo? E como? E quando a gente acha que vai dar tudo certo, bum, uma nova surpresa. Alex tenta mudar o destino, tenta enganar a tal linha da morte. Mas será que isso é possível? Será que dá para escapar de algo que já estava escrito? O mais maluco é que no meio de toda essa correria, o filme também faz a gente pensar. Se você escapasse da morte uma vez, você viveria com mais medo, ou com mais vontade de aproveitar cada segundo. E até onde você iria para tentar salvar outras pessoas? Pensa numa viagem de formatura. Todo mundo animado, mochilas prontas, documentos em mãos, aquele friozinho na barriga. A turma inteira da escola vai para Paris. Isso já seria uma aventura e tanto, né? E aí tem o Alex Browning, que é só mais um estudante no meio de todo mundo, embarcando num voo com os que ele tá um pouco nervoso, mais do que o normal. Tipo, ele sente que tem alguma coisa errada no ar, literalmente. Eles estão dentro do avião, se ajeitando nos assentos, colocando o cinto, e Alex começa a reparar em uns detalhes. A luz piscando, o barulho do avião, um cara fechando a porta. Tudo isso começa a deixar ele super inquieto. E aí acontece a coisa mais maluca. Ele tem uma visão. É como se ele estivesse vivendo o futuro antes do tempo. Ele vê o avião decolando, vê turbulência, vê o pânico, e de repente, BOOM! O avião explode, todo mundo morre. É tipo um pesadelo, só que real demais. Só que aí ele acorda, só que não era um sonho. Ele ainda tá no avião, só que tudo o que ele viu na visão tá acontecendo exatamente igual. Ele entra em desespero. Começa a gritar, tenta sair do assento, diz que o avião vai explodir. Os professores tentam acalmar ele, os outros passageiros ficam olhando torto. Ele briga com um dos colegas, arruma uma confusão e no meio da bagunça os seguranças tiram ele do avião. Outros 6 passageiros acabam saindo também. Uns porque brigaram, outros por insistência, outros por acidente. No total, são 7 pessoas que não voltam pro avião. Eles estão no saguão do aeroporto, meio nervosos, uns xingando o Alex, outros sem entender nada. E aí? Cabum! Eles veem pela janela o avião explodindo no ar. Do jeitinho que Alex tinha descrito. Pensa no choque. É um silêncio estranho. Todo mundo congelado. Os que sobreviveram ficam entre o alívio e o pânico. Tipo, como assim ele sabia disso? E aí começa a confusão de verdade. A polícia aparece. O FBI começa a investigar. Alex vira o foco.
Os caras acham que ele pode estar envolvido com o que aconteceu. Tipo, será que ele sabia de uma bomba? Será que ele colocou algo no avião? Como um adolescente pode prever uma tragédia assim? Mas não tem provas. Nada liga ele ao acidente. Só a visão maluca que ele teve. E que ninguém consegue explicar. Enquanto isso, a galera que escapou da morte também não sabe o que pensar. Tem a Clear, uma garota mais quieta e observadora, que meio que acredita no Alex. Tem o Carter, um valentão que acha que tudo é culpa dele. Tem a namorada do Carter, a Terry, que só quer esquecer o que aconteceu. Tem o Billy, um cara todo atrapalhado, mas de bom coração. Tem o professor, o Todd, e a professora Valerie Lewton, que fica com um pé atrás com o Alex. Cada um lida com o trauma do seu jeito, mas uma coisa é certa. Nenhum deles vai voltar a ser o mesmo depois daquilo. Depois da explosão, a escola faz uma homenagem para os que morreram. Tem uma cena super pesada, com velas, flores, fotos. A turma toda ainda meio abalada. E é nesse ponto que o Alex começa a perceber que aquele acidente não foi só sorte. Ele começa a pensar: será que era para todos nós estarmos mortos? Será que a morte vai voltar para pegar o que é dela? Mas isso é mais pra frente. No começo, o que pega mesmo é o susto inicial. É como se o filme te jogasse de cara no caos. Do nada, um garoto tem uma visão e salva a vida de 6 pessoas, mas ao mesmo tempo carrega o peso disso tudo nas costas. Ele vira suspeito, vira alvo, vira herói e vilão ao mesmo tempo. E a tensão só aumenta, porque você já sabe. A morte não gosta de ser enganada. Depois da explosão do avião, parecia que o pior já tinha passado, né? Errado. Na real, aquilo foi só o começo. Os 7 que escaparam tão meio perdidos ainda, cada um tentando voltar à vida normal. Só que logo, as coisas começam a ficar esquisitas, perigosas e bem sinistras. A primeira coisa que pega é a vibe estranha no ar. Tipo, Alex começa a ficar paranoico. Ele não consegue parar de pensar na visão que teve, no jeito exato como tudo aconteceu. Ele sente que aquilo não foi só coincidência. Ele começa a se perguntar: será que tem uma ordem? Será que a morte tá vindo atrás da gente? E adivinha? Tá mesmo. A primeira vítima é o Todd, um dos colegas que escapou junto com Alex. Ele tá no banheiro, tudo normal, escovando os dentes, se preparando para dormir. Só que aos poucos umas coisas pequenas começam a acontecer. A água pinga, o chão fica escorregadio, a luz pisca. Coisas bobas. Mas aí, ele escorrega, bate a cabeça e acaba enforcado no varal de roupa da banheira. É uma cena que parece acidental, mas a gente que tá assistindo sabe. Foi a morte agindo nas sombras, puxando os fios por trás. E quando o Alex descobre, ele pira. Vai até o lugar, observa tudo, tenta entender como aquilo aconteceu. E ele começa a montar um plano na cabeça. Existe uma ordem, uma fila invisível. Eles deviam ter morrido no avião, e agora a morte tá vindo buscar cada um, na mesma sequência em que teriam morrido se estivessem lá. E agora, o próximo da lista pode ser qualquer um. Ele conta pra Clear, a única que realmente começa a escutar. Ela é mais fechada, mas também sente que tem alguma coisa errada. Juntos, os dois começam a investigar tudo, tentando descobrir quem é o próximo, como impedir, como quebrar essa linha da morte. Enquanto isso, o Carter, o valentão, não acredita em nada. Ele acha que é tudo loucura, que se a morte quiser pegar alguém, não tem como escapar. Mas mesmo assim ele começa a surtar também. E a namorada dele, a Terry, não aguenta mais o drama. Ela grita com ele no meio da rua, diz que vai seguir a vida e, puf, um ônibus passa e pá, atropela ela do nada. Cena rápida, chocante, sem aviso. É aí que todo mundo percebe. O Alex tá certo, a morte tá jogando um jogo e ninguém tá seguro. Agora o grupo tá em pânico. O Billy, o atrapalhado da turma, começa a seguir Alex pra todo lado, com medo de ser o próximo. E a professora, Valerie Lewton, também começa a achar que Alex é tipo um imã de azar. Mas o problema é que a morte não precisa da ajuda de ninguém pra agir. A morte da Valerie é uma das mais bizarras e detalhadas. Ela tá sozinha em casa, arrumando as coisas para ir embora da cidade, já que tá com medo. Mas aí um acidente puxa o outro. Uma xícara racha, o líquido derrama, um computador explode, fogo, vidro quebrando, faca voando. É uma sequência absurda de coisas que parece cena de dominó, tudo levando à morte dela. Alex chega bem na hora, mas é tarde demais.
E claro, a polícia aparece e começa a achar que ele está envolvido. Agora a coisa ficou séria de verdade. Alex precisa fugir da polícia, tentar entender a sequência das mortes e bolar um jeito de enganar a morte. Ele lembra da visão que teve no avião, dos lugares onde cada pessoa estava sentada, tentando adivinhar quem é o próximo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.